Quem leu o Evangelho de João, levanta as duas mãos. Deixa eu ver. Olha aí, parabéns, Emília. Pô, um montão de gente, hein? Parabéns, hein? É uma leitura complexa. O Evangelho de João talvez seja, da Bíblia, a porção de livro mais lida do mundo. Porque durante muito tempo, igrejas que não podiam imprimir a Bíblia, ou pelo valor caro, entregavam o Evangelho de João. Então o Evangelho de João tem uma porção interessantíssima da Bíblia. Ele está fora do chamado Evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é que eles foram escritos sobre uma mesma ótica. Então o Evangelho de Marcos foi o primeiro, Mateus utilizou Marcos como material de consulta e Lucas também utilizou o Evangelho de Marcos para a sua consulta e a sua escrita. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se concentram no ministério de Jesus que acontece na região da Galileia, ok? Próximo ao mar da Galileia, as cidades que cercavam Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Gadara, chamada Decápolis, né, as 10 cidades. O ministério de Jesus fica por aquela região. Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, você encontra Jesus indo para Jerusalém para a sua morte. Jesus vai a Jerusalém uma única vez nos 3 evangelhos, ok? João não. João, tanto que você quando lê os evangelhos, Jesus chega a Jerusalém e expulsa os vendilhões do templo, né? Os cambistas, etc e tal. O João está no início. João capítulo 2. Jesus foi a Jerusalém 3 a 4 vezes. O material de João tem 90% deste evangelho é material exclusivo dele. Nenhum outro evangelho se deu ao trabalho de escrever o que ele escreveu. Foi muito bem elaborado. Cada um teve um foco e um objetivo. Marcos escreve para os cristãos que estão sendo martirizados e perseguidos em Roma. Mateus escreve para os judeus. Então, por isso, ele cita 71 vezes citações, 41 diretas ao Evangelho e 30 indiretas, reforçando de que a palavra gentil são aqueles que não são judeus de nascimento, ok? Então, o cara podia ser um gentil convertido, mas ele, uma vez gentil, sempre gentil. Para você entender, o templo de Jerusalém, ele era dividido em pátios. Então, no primeiro pátio, ficava todo mundo, os romanos, os cambistas, foi nesse aqui que Jesus passou o rodo. Depois tinha um segundo pátio, que podiam entrar mulheres e gentios, ou seja, judeus, pessoas que se converteram ao judaísmo, mas não eram judeus de nascimento. Então podia ir neste pátio. E tinha um terceiro pátio que tinha uma placa dizendo assim: se você não for hebreu e passar desse aqui, você será morto. Ok? Esse foi um dos motivos da prisão do apóstolo Paulo, que a gente vai estudar em Atos dos Apóstolos. Ele foi preso porque falaram que ele levou Timóteo até esse pátio. Foi uma das alegações, a gente vai poder estudar isso com mais calma. O quarto evangelho, ele relata João, o autor, segundo boa parte dos teólogos, seria João, o discípulo amado. Ele, a princípio, ele era um cara jovem, né? Ou um cara que estava em boa forma física, porque quando Maria Madalena avisa a Pedro e os discípulos que Jesus, o corpo de Jesus não estava no túmulo, Pedro e João saíram correndo, né? João chegou bem primeiro que Pedro, mas João não entrou. Esperou Pedro chegar, Pedro entrou, depois ele entra, ele disse, o discípulo amado, ele viu e creu. Creu que Jesus tinha ressuscitado. Na cruz também há um material exclusivo de João. O único discípulo que não abandonou Jesus na sua crucificação foi João, o discípulo amado, registrado no evangelho dele. Ele fala, estava lá Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João, discípulo amado. Tanto que a gente precisa ter cuidado quando a gente interpreta a Bíblia, porque hoje tem muito pastorzinho famoso que não percebe o texto, o contexto, o pretexto. Por exemplo, uma fala que tem ali, que Jesus chega para João, que está com a mãe dele.
José já era falecido, porque ele não é citado nos evangelhos. Então a teologia entende que ele já não era mais presente. Jesus era o mantenedor de sua casa. Na morte de Jesus, os irmãos não acreditavam nele. Acreditaram quando o viram ressurreto, ok? Não acreditavam. Na crucificação, a única pessoa que estava lá, Pedro não estava, ninguém estava. Só João. E Jesus vira numa das poucas palavras proferidas da cruz, dizendo: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se você pegar o texto pelo texto, você vai dizer que Jesus está nomeando Maria como mãe da igreja, porque João representa a igreja, e João, ou seja, tem que obedecer a Maria. No contexto histórico, na hermenêutica, Jesus não tinha para quem passar a responsabilidade da manutenção financeira de sua mãe. E ele chega e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Tipo assim, João, a partir de agora, Maria é de sua responsabilidade. E o evangelho diz que a partir daquele momento, João levou Maria consigo. Então ele assume a despesa de Maria, vamos assim dizer, tanto que Maria foi levada com ele, porque o ministério de João acontece em Éfeso, hoje na Turquia, acontece em Éfeso, e Maria, segundo os historiadores, morreu na cidade de Éfeso, o qual João foi pastor durante muito tempo. Esse João seria também, segundo alguns estudiosos, o autor de Apocalipse. Existia um outro João que foi relevante, não discípulo de Jesus, mas um João que foi relevante naquela época. Então, há algumas possibilidades de que uma das cartas, primeira, segunda ou terceira João, teria sido escrito por esse outro João. É interessante porque a heresia predominante, porque a igreja ela teve que se defender dos ataques feitos. Então, Jesus vem, ele é o Messias. Quem se converte? Judeu, 100% judeu. Os 12 discípulos eram judeus. Então, eram judeus. Então, houve uma confusão do sincretismo religioso, aonde que a messianidade de Jesus se cruza com o judaísmo. Então, mantemos Moisés, ignoramos Moisés, esquecemos a lei, a circuncisão continua. Então, existiu essa crise. Fora isso, as pessoas que eram pagãs de outras religiões, da cidade de Éfeso, da cidade de Corinto, o templo à deusa Diana, essas pessoas se convertiam, e é muito normal a pessoa trazer o sincretismo religioso. Então, por exemplo, uma pessoa que se converte ao cristianismo e ela veio do espiritismo, é muito comum ela dizer assim: que a luz seja sobre você. Ela está dizendo Jesus, mas é o hábito que ela tem, a forma como ela tem de se expressar. Então, a igreja foi invadida por essas heresias. Então, surgiam pessoas que defendiam. Paulo, em várias de suas cartas, faz defesas teológicas, doutrinárias, para as pessoas. Nós vamos ver isso logo na primeira carta de Gálatas. E é interessante porque a heresia que predominava naquela época era o gnosticismo. O gnosticismo daquela época é diferente de hoje, ok? Apesar da palavra gnose querer dizer razão, naquela época o gnosticismo, atrelado à lógica filosófica grega, né? Eles pegaram e falaram assim: a matéria é má, Platão, a matéria é má, e o espírito é bom, chamado de dualismo, ok? Então, carne e espírito. Então, você pega e fala: a matéria é má e o espírito é bom. Pegou um filósofo e falou assim: bom, se Jesus é Deus e ele é bom, ele não pode ter habitado numa matéria que é má. Então surge a heresia do gnosticismo de que Jesus foi um espírito. Ou seja, que aí as pessoas viajavam, que ele teve a carnalidade até o momento da cruz. Aí no momento que foi crucificado, ele virou um espírito, sumiu, então acabou. Era um rolo. E João escreve esse evangelho para poder desmistificar o gnosticismo. Como é que ele começa isso? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Quando a gente fala verbo, eu quando era criança não entendia patavina, porque eu nunca fui bom de língua portuguesa, pretérito imperfeito, mais que perfeito, super perfeito, sensacional, né? Então a confusão da língua portuguesa, não tinha a menor paciência com esse troço, né? E aí, então, você fala assim, ele é o verbo. Verbo, né? Legal, ele é o verbo. Na verdade, no original grego, ele utiliza a palavra logos. Quando você fala que por que o sol brilha e é forte? Eles falavam, é o logos de Deus. É o logos. O logos estava para o grego como a palavra a falar, ou palavra mesmo, para o judeu. Como é que Deus fez o mundo? Palavra. E disse, né? Então, haja separação das águas. Estiveram. Então, haja os luminares, faça o sol. Deus foi falando e as coisas foram entrando em ordem. Então, para o judeu, Deus era a palavra. Para o grego, era o logos. E João, então, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele utiliza a palavra logos, que dava esse entendimento de palavra, e logos era a presença de Deus. Então ele fala, no princípio era o logos era Deus, né? Então o logos, né, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele está defendendo a divindade de Jesus. Ele não foi um espírito. Ele viveu. Então o Evangelho de João registra muito a humanidade de Jesus. Teve sono, ele teve fome, ele chorou. Então, ele não tem preocupação com determinadas informações que os outros evangelhos citam, né? Então, ele tem essa preocupação de mostrar a humanidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a sua divindade. Por exemplo, João 1,14. E o verbo se fez carne. O verbo era Deus. Sua humanidade, Jesus cansado da viagem. Sua divindade, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aqui foi pesado quando ele fala isso. Ele está dizendo assim, eu sou antes que Abraão existisse, eu sou. E ele utiliza aqui, ele responde a pergunta que nós não conseguimos responder quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo 4. E diz, mas eu vou dizer que eu encontrei quem? Eu sou o que sou. Beleza. Eu, quando era crente, falo assim, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou, pode ser um monte de coisa. E aí Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Ele responde, e ele utiliza o mesmo termo utilizado no Êxodo, quando ele fala também, num dado momento, eu sou o que sou. Por exemplo, ele teve sede quando ele está com a mulher samaritana e diz, dá-me de beber, né? E ele depois de sua divindade, eu e o Pai somos um. Jesus chorou, ele diz, e quem vê a mim, vê o Pai. Então ele está fazendo essa associação, né, João, da divindade de Jesus. Então, os primeiros 3 evangelhos concentram-se em descrever acontecimentos da vida de Jesus. João enfatiza o significado. Os outros evangelhos registram a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas só João apresenta o sermão, eu sou o pão da vida. Ou seja, era um povo acostumado com o maná que caiu do céu e apodrecia para o dia seguinte. E Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então ele faz uma explicação sensacional. O 4º evangelho, presta atenção, não menciona o nascimento de Jesus, não menciona o seu batismo, não menciona as suas tentações, nada nos diz a respeito da última ceia, não cita o Getsemane, não fala sobre a ascensão de Jesus. Isso já era matéria recorrente, as pessoas já sabiam. Ele estava defendendo outras coisas e mostrando para as pessoas outras situações que elas não sabiam. Não contém nenhuma parábola. Não tem parábola alguma o Evangelho de João. E ele dá uma versão diferente. Então, como eu disse, os 3 primeiros evangelhos acontecem na Galileia. Aqui, ele é focado em Jerusalém. A partir do capítulo 11, Jesus já está lá em Jerusalém. E João, então, nos apresenta o ensino privado de Jesus. O ensino privado de Jesus. Então, boa parte do ensinamento, eu sou a videira verdadeira. Você olha que pai poda, corta para que dê muitos frutos. Ele cita a oração sacerdotal. Tudo está no Evangelho de João. Ele, então, pega os milagres de Jesus, 5 são exclusivos do Evangelho de João.
ok? Ele não chama de milagre, mas ele chama de sinal, porque era um sinal da indicação de que ele era verdadeiramente o Messias. Existem histórias exclusivas, material exclusivo de João, né? A conversa dele com Nicodemos, João capítulo 3. A conversa dele com a mulher samaritana, capítulo 4. A ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Jesus lava os pés dos seus discípulos, capítulo 13. São materiais exclusivos, onde que nós aprendemos de fato quem é o Espírito Santo. João, capítulo 14. É preciso que eu vá para que ele venha. Eu vos enviarei o Consolador, o Paráclito, né? O advogado, o Consolador, o Auxiliador. Então ele deixa essas coisas bem claras. Os milagres que tem aqui, Jesus transforma água em vinho. Ele cura o filho de um funcionário público, não é o filho de um centurião, de um funcionário público. Ele cura um paralítico no tanque de Betesda, só João tem esse material. Ele alimenta a multidão, está nos outros. Ele anda por sobre as águas, também está em todos os evangelhos. A cura de um cego de nascença é material exclusivo. A ressurreição de Lázaro também. É João que fala de Tomé. Os outros evangelhos não falam. É João que apresenta que Tomé não estava presente e aí duvidou que fosse Jesus que apareceu para ele. Se vocês tiveram uma alucinação, não era Jesus que apareceu. Tomé falou assim, eu para crer, eu preciso ver as mãos dele e tocar nas feridas. Passado uma semana, Jesus aparece e vai direto nele. A vergonha que eu passei. Já pensou? Tomé, queria morrer. Jesus chega e fala, tudo bom, Tomé? Então você precisa ver para crer, é isso? Então tá aqui, ó. Você precisa tocar, toca aqui, ó. A lança perfurada, toca aqui nas minhas mãos. Aí Tomé nem toca em nada e fala, Senhor meu e Deus meu, ok? Tomé então faz uma declaração belíssima ali sobre Jesus. É aqui no Evangelho de João que são registradas as declarações do eu sou, né? Ele não fala eu sou a água da vida, mas ele deixa entender a mulher samaritana, quem beber desta água nunca terá sede. Mas ele não usou o termo eu sou, a água da vida, né? Mas ele fala, eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou a videira verdadeira. Sabe, eu quero dizer para você que Deus tem coisas maravilhosas na sua vida e você não pode limitar o poder de Deus. Você é limitado, você é finito, você tem suas dúvidas, você tem suas crises. E que bom, porque nós somos seres humanos. Existem algumas igrejas evangélicas que querem fazer dos seus seguidores, sei lá, como se fossem semideuses. E não existe isso, gente. Nós somos seres humanos. O tempo todo a gente é atormentado, metralhado por uma série de coisas. E nós somos gente. Então você não é um super-homem, você não é a pessoa melhor do mundo. Nós somos pecadores. Quem é pecador aí? Levanta a mão. Deixa eu ver. Todo mundo aqui é pecador. Paulo fala em Romanos 3:23, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. Então existe aquela pessoa que peca, erra e volta, e existe o iníquo. Nome horrível, né? Iníquo, que é iniquidade. Iniquidade é o cara que peca, sabe que é pecado, sabe que é errado e faz, e não quer mudar. Por isso que a Bíblia fala, os iníquos não entrarão no reino dos céus. Então uma coisa é você pisar numa casca de banana, porque nós somos seres humanos, pequei e falei, cara, aqui não é o meu lugar, Deus me perdoa, ok? Então nós somos pecadores arrependidos. A gente é pecador que quer mudança, não é um pecador acostumado. Por isso que eu falo, pecado não se ajeita, pecado não se afofa, pecado não se administra. Pecado é para ser detonado. É para ser extirpado da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, não deem oportunidade para serem tentados pelo diabo, né? E eu quero dizer para você o que João nos apresenta, Jesus é tudo o que você precisa. Cara, eu fico um siri na lata quando eu vejo um monte de pastor, que o pessoal tem a preocupação de encontrar alguma novidade na Bíblia.
Então, uma novidade, né? Então, as pessoas viajam. Eu já vi pastor falando que é linda a parábola do bom samaritano, porque o bom samaritano pegou aquele cara, e quando ele pega o óleo é o Espírito Santo, é a presença, ele bota o óleo, não tem nada a ver. Ok? É bonito, não é bonito? Não é bonito? Mas não é verdade. Ok? Jesus estava falando sobre quem é o próximo. E aí ele falou, quem é o próximo? Passou um sacerdote, viu o cara caído, atravessou a rua, porque ele estava indo para o templo, ele ficaria impuro. Veio um levita, atravessou a rua, e veio um samaritano, um flamenguista, e tinha um vascaíno caído. Entendeu? É isso que ele está explicando para a gente se fosse hoje, né? E aí passou um tricolor, foi embora, passou não sei o quê, veio um vascaíno, viu o flamenguista lá, caído, o contrário, né? O vascaíno caído, o flamenguista. Aí foi lá e pegou o cara, levou para a despensa, cuidou das feridas dele, botou no hotel, hospedaria, pagou o negócio. Aí ele perguntou assim, quem foi que cuidou melhor? Aí ele falou assim, o samaritano. Ele falou assim, vai tu e faz o mesmo. Então falar que o óleo é o Espírito Santo, você sente, é uma baboseira. Em nome de Jesus, cuidado com o que você ouve. Sabe por quê? Depois você me dá trabalho. Pastor, eu vi um negócio, não entendi. Uma vez uma moça aqui na igreja chegou, me liga, de noite, quarta-feira. Pastor, eu preciso falar com você, urgente. Aí eu fui, diga, o que foi? Falei assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu fui numa outra igreja, no mesmo dia que tinha culto aqui. Fui numa igreja, fui lá e a pessoa me deu uma revelação. E eu estou em crise. Eu falei, bem feito para tu que foi nessa igreja. Agora se vira com essa revelação. Se estivesse lá, tinha aprendido a Bíblia. Aí foi lá, ouvi uma senhora do coque qualquer que fala um monte de coisa, né? 1 João 4,1 diz, examinai todos os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, eis que te digo, varão, não quer dizer nada não, querido. Entendeu? Recebeu a profecia, bota no armário. Se for de Deus, vai cumprir. Agora você não pode viver com guru. Entendeu? Ou seja, vai ver o que a profeta fala para você fazer. Então isso é completamente errado, né? Então as pessoas têm essa crise relacional e existencial. Eu quero desafiar você. Jesus é tudo o que você precisa. Já falei isso outra vez. A maior novidade da história e do mundo é que Deus amou o mundo, João 3,16, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior novidade do mundo é que Jesus veio, Deus veio à terra, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele venceu a morte não pôde segurá-lo. Essa é a maior novidade do cristianismo. O que passar disso é de procedência maligna. Então, é Jesus Cristo, Ele é suficiente, Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Abra a sua Bíblia em João, capítulo 21, verso 25. É muito interessante. Eu poderia ter vários textos, deve ser o 7º ano que eu prego em João, mas eu sempre visito as pregações que fiz, porque tem gente que anota, né? Então aí eu mudo, que eu não sou trouxa, né? Então, para dizer, o Pedro tá pegando, você já pregou isso aí, né? Então aí eu pego aqui, dou uma revisitada e tal. E é muito interessante o ensinamento que João deixa, porque os outros evangelhos dizem assim, todos os que foram levados a Jesus foram curados. Foi numa outra cidade, e todos os enfermos, todos foram levados e todos foram curados. E ele resume isso aqui. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Espetáculo, né? É lindo, né? Ele fala assim, ele foi testemunha ocular. Ele fala, cara, eu vi tanto, que se for anotar todos os milagres que ele foi, não vai ter papel no mundo que possa caber livro para poder mostrar tudo aquilo que Jesus fez. Sabe o que é legal? Esse Jesus que ele cita é o mesmo que está aqui nessa noite, disposto a cuidar de você, disposto a caminhar com você, disposto a cuidar da sua vida. E você precisa permitir com que ele faça isso.